pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre física nuclear, mais precisamente sobre um tipo de reação nuclear. A gente aqui nesse canal já abordou a fusão nuclear, que é aquilo que acontece nas estrelas e é por causa da fusão nuclear que a gente está aqui. A energia que vem do Sol se deve a esse tipo de reação, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fissão nuclear, que é aquela reação que dá origem à energia que vem dos reatores nucleares e que a gente utiliza também quando a gente faz vários dos exames médicos. A fissão nuclear foi uma reação muito difícil de ser de fato descoberta. Se a gente olhar para a tabela periódica, a gente vai ver que tem lá um elemento químico que é chamado de urânio, e ela foi descoberta porque os físicos e químicos da época estavam querendo descobrir os elementos que eles chamavam de transurânicos. Então eles estavam bombardeando o urânio com nêutrons à espera de encontrar alguns elementos mais pesados na tabela periódica. Bom, mas quando eles bombardearam com nêutrons, o que aconteceu foi que aquele elemento transurânico, ele não era um elemento estável, então ele acabou fissionando, e daí a palavra, se dividindo em dois outros elementos. O que acontece é que quando a gente tem uma reação de fissão, os elementos que são resultados dessa reação também são elementos radioativos. E por que essa reação foi tão complicada de ser descoberta? E por que ela também é alvo de tantas notícias do tipo, o Irã está tentando enriquecer urânio, né? Então se a gente olhar para isso aqui, uma amostra de urânio natural tem uma porcentagem bem pequenininha do urânio 235, que aqui tem número de prótons mais nêutrons igual a 235, e uma grande quantidade do urânio 238, que tem prótons mais nêutrons somando 238. Muito bem, o urânio 238 não fissiona. A gente pode jogar nêutrons nesse fulano que ele continua estável. O que fissiona é o urânio 235. Mas esses caras vêm misturados na natureza. E daí a palavra enriquecer urânio. Porque é preciso se desenvolver técnicas que separem o urânio fissionável 235 do não fissionável 238. E isso envolve procedimentos tecnológicos não triviais. Muito bem, para a gente enriquecer o urânio a ponto de poder utilizá-los em reatores nucleares, que é o que dá energia em muitos dos países, esse enriquecimento precisa ser menor, ou não é necessário que ele seja tão enriquecido como para fazer a bomba. Então a gente precisa de um nível de enriquecimento ou uma maior quantidade de urânio 235 na nossa amostra que se quer utilizar. Bom, apesar de toda essa aura de vilã que existe ao redor da energia nuclear, do ponto de vista do efeito estufa, ela é uma energia completamente limpa. O problema é que as pessoas depois precisam saber lidar com os dejeitos radioativos, que são os resultantes dessa energia, dos elementos que foram fissionados. E existem técnicas para isso e elas são utilizadas ao redor do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, alguns países chegam até 77%, 80% da sua matriz energética baseada na energia nuclear, que é o caso da França, por exemplo. Outros países têm uma quantidade menor. O Brasil tem pouca quantidade da sua matriz energética baseada na energia nuclear, porque a gente tem as hidrelétricas, mas conforme for sendo necessário o aumento dessa carga energética, o Brasil também tem apostado em outras energias que são ditas energias limpas, como a eólica ou como a solar, mas de fato a energia completamente limpa não tem nenhuma. A energia solar, se a gente quiser armazenar, vai precisar de baterias, as baterias usam cádmio, lítio, então de alguma forma sempre tem um custo ambiental alto envolvido em qualquer tipo de produção de energia. Muito bem, então como uma curiosidade, para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa de hoje, eu queria contar para vocês que a maior parte dos dejeitos radioativos não vem de usinas nucleares. A maior parte vem dos hospitais, Então, quando a gente vai lá e faz diagnósticos por imagem que utilizam aceleradores ou radioisótopos, isso também gera dejeitos nucleares. Inclusive, o Brasil protagonizou o maior acidente radiológico da história do planeta em 1987, em Goiânia. Então, a gente precisa cuidar muito bem desses dejeitos radioativos e tem que lembrar que talvez essa energia nuclear produzida nas usinas não seja assim tão vilã. Eu vou falar mais sobre isso num outro filme, mas por hoje ficamos por aqui. Não esqueça de apoiar as mulheres na ciência. Até mais!